Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o espaço onde você, mulher, vem contar a sua história para inspirar outras mulheres. E nós estamos no ano novo, no ano par 2024. Eu quero contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem muito legal. Eu faço parte de um projeto que nós falamos sobre empreendedorismo. E esse projeto é feito na Coab José Bonifácio. Eu tenho várias alunas incríveis lá que estão desenvolvendo projetos maravilhosos. E ontem eu ganhei esse presente maravilhoso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Dá para ver legal? Ah, ele tá me falando que dá. Ele é um marcador de página. Olha que lindo, com elástico. Você coloca lá no seu livro e com espaço para você colocar caneta. Eu adoro ficar lendo e marcando, escrevendo. E ela fez isso daqui perfeitamente. E eu falei, eu vou levar, eu vou divulgar a minha aluna maravilhosa. Anote aí onde você pode adquirir um igual a esse e outras coisas muito bonitas que podem enfeitar a sua casa ou você pode dar de presente para aquelas pessoas que você tanto gosta. Então, olha lá, Instagram, _ Flor de Lis, Lis com Z, _ ateliê. Vou repetir porque você não estava preparado. No começo do programa e a Rose já vem dando boas dicas assim. Então vamos lá. _ Flor de Lis, _ ateliê. Você vai encontrar essas coisas muito belas lá, tá bom? Não deixe de visitar. E falando um pouquinho sobre as nossas entrevistadas, que são incríveis, né? A de hoje já é amiga de algum tempo. Além de amiga, é uma profissional incrível. Eu conhecia um pouquinho da história dela. E aí passei a conhecer um pouco mais. Eu falei, não, não tem jeito. Esta mulher tem que vir aqui. Ela tem que contar a história dela. Ela fala que eu sou guerreira, mas vocês não têm ideia da superação que essa mulher já passou. E sem contar que ela ajuda a nossa sociedade de uma maneira maravilhosa. Eu vou apresentar para vocês, porque ela já está aqui, ela já está sorrindo e eu preciso que vocês conheçam. Elaine, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar aqui conosco no Você Pode. Ah, obrigada, Rose. Eu fico super feliz, né, pelo convite. A Rose é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração e fiquei muito feliz pelo convite. Estamos aqui para a gente poder, com certeza, fortalecer, motivar, estimular, né, as mulheres que estão aí buscando um dia de cada vez superar suas limitações, seus desafios. A gente tem bastante história aí para poder motivar. Vocês não têm ideia. A gente começou a conversar, a gente foi madrugada adentro, a gente falou assim, ó, liga o cronômetro, porque senão não vai parar aqui. É verdade. Mas vamos lá. Eu sei que tem muitas histórias boas, mas eu quero que você comece, porque a gente tem alunos, a gente tem amigos, a gente tem aí algumas pessoas que você faz consultoria e tal, que gostaria de conhecer aquele lado da Elaine que muitas pessoas não conhecem, que é a sua trajetória de vida, que é o que eu sempre falo, né? Vem aqui contar a sua trajetória de vida. Por que que eu gosto disso, Elaine? Porque às vezes a gente passa por momentos, por dificuldades, e as pessoas só veem a gente sorrindo, né? Só lá aquele post da rede social. Mas não sabe tudo que a gente passou. E a gente quer contar justamente para fortalecer você de que é possível você superar qualquer dificuldade que você esteja passando, assim como a Elaine também fez. Conta um pouquinho, quem é a Elaine, da onde surgiu a Elaine, Elaine criança, Elaine jovem, bora lá. Ai, gente, vou tentar contar essa história que a gente conversou um pouquinho, né? Na verdade, Rose, eu venho de uma família constituída por uma mãe maravilhosa que eu chamo da mãe guerreira, que teve 3 filhas, eu sou a filha mais velha dessas 3 filhas. E num processo de separação bastante doloroso, então minha mãe já precisou ser o pai e a mãe da família. E já tendo que trabalhar, tendo que, né, sustentar as filhas, precisou ter mais de 2 trabalhos. Então, sempre foi uma mulher que foi a nossa inspiração. Então, desde muito nova, já iniciei um papel de cuidar das minhas irmãs e cuidar da casa, enfim. E aí, no decorrer desse período, ainda muito nova, sem aquela presença paterna, né? Porque a gente fala que mãe é pai e mãe, mas de verdade essa questão familiar ela acaba desestabilizando alguns valores. E aí eu acabei tendo um relacionamento muito nova. Eu me casei com 16 anos com autorização de juiz. Nossa, nova mesmo. Me casei muito nova. Você acaba se apaixonando, querendo aquela independência, já que eu já tinha uma vida muito independente por conta desse
processo de familiar, né, de vida. E eu me casei muito cedo. E casei muito cedo, não engravidei não, né? Só casei porque eu queria sair de casa. Deixa claro. Queria sair de casa. Eu fui me engravidar mesmo aos 19 para 20 anos, que eu fui ter minha filha, que hoje já tem 26 anos, inclusive eu já sou até vovó. Olha aí. E começou essa minha trajetória já de vida de responsabilidade. Só que foi um processo bastante doloroso, porque eu casei muito cedo, né? Tive um relacionamento muito cedo, primeiro namorado, primeiro marido. E dentro deste contexto de vida, né, já vivendo com uma pessoa, casada com uma pessoa, eu vivenciei o que é muito, assim, muito trágico para a vida de uma mulher, mas que é muito comum e que não é agora com a televisão, com a internet, mas a violência doméstica sempre foi um cenário. Eu fui vítima de violência doméstica e eu vivi uma relação abusiva por 8 anos. Que tive minha filha, graças a Deus, minha filha é maravilhosa, uma mulher super forte também. E nessa relação eu precisei também ter bastante resiliência, né? Porque até apoio de família naquele período era muito complicado. Minha mãe já vinha de um processo de mãe solteira, porque se separou quando a gente era muito criança. Então, eu já vindo com esse histórico, a minha mãe mesmo falava, mas filha, é tão difícil numa sociedade tão, enfim, machista, você vai se separar, vai ser muito difícil, mas não teve jeito, diferente, né? Uma cultura. É muito complicado. Não era muito aceito e assim, isso, a minha né? família tem um histórico de mulheres muito fortes e assim, a minha mãe ficou muito fragilizada com a separação e tendo que cuidar de 3 filhas. E realmente foi bastante difícil, porque ela nem pôde criar, acompanhar. E então, quando eu me separei, foi um choque para ela também. Mas, enfim, eu escolhi ser feliz, não dava para viver naquela situação. Não foi fácil sair de uma relação abusiva, porque eu tentei por diversas vezes. E a relação abusiva, ela envolve vários outros fatores, que não é só a questão da violência física, mas a violência psicológica e várias outras questões que envolvem, né? Emocional. E eu me separei nesse período. Eu já tinha 20 anos, com uma filha, 20 para 21 anos. Eu tinha uma filha já de 10. Ela ia fazer um aninho. Ela chegou a fazer um aninho, eu ainda estava nesse relacionamento. E foi onde começou a minha trajetória. Eu me formei. Eu sou da última turma de 98 de magistério. Olha, professora. Professora. Então, a minha carreira começou como educadora, como professora. E foi professora do Telecurso 2000. Conheço. Eu me formei e fui convidada para um projeto, passei por um processo seletivo para um projeto do Telecurso 2000 para alfabetização de adultos numa empresa têxtil naquela ocasião. E foi nesse processo de separação que eu fui trabalhar nessa empresa como professora para alfabetizar homens. Olha que interessante, né? E foi um trabalho maravilhoso que eu tive muito prazer, mas ele não custeava uma separação. Uma mãe que tinha uma filha, que voltou para casa da mãe, né? Então, teve todo esse processo. Foi quando eu tive a oportunidade de passar por um processo seletivo para entrar no banco. Porque, voltando um pouquinho à história, eu fui convidada, na verdade, o meu chefe, na época dessa empresa que eu fazia alfabetização de adultos, disse que eu precisava ter um curso de exatas, porque como eu fiz o magistério, que é uma área muito de humanas, né? Ele falou, eu preciso de uma professora que tenha conhecimento na área de exatas, para dar, inclusive, aulas de matemática, né, aula de exatas e tudo. E aí ele meio que me estimulou. Eu falei, mas é difícil, eu não consigo pagar. Fiz vestibular, porque na época tinha vestibular, né? Não é igual hoje, né? Difícil, né? Passei em 3 faculdades. Aí eu consegui, pela Unisa, fazer matemática. Me matriculei, depois de ter passado nesse vestibular. Cheguei a fazer 2 anos de matemática. Pelo menos eu descobri naquele período o que eu odiava. Porque eu falo que mais importante do que você saber o que você quer é o que você não quer pra vida, né? Eu já descobri o que eu não queria na minha vida. Era trabalhar nessa área de exatas, que eu me sentia infeliz, acho que é a palavra. E nesse período que eu entrei na faculdade, eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo para entrar no banco. Então, eu passei por esse processo seletivo com mais de 80 candidatos. Então, para mim, foi uma oportunidade, né? Sair de educadora para trabalhar na área, né, corporativa, financeira. Trabalhei por 2 anos e nesse período eu dei uma levantada financeira, consegui cuidar da minha filha, enfim. Foi um momento bastante positivo. Só que era um trabalho que de verdade eu não me sentia realizada. Eu gostava muito da aula. Eu saía de lá com alguma coisa que parecia que eu tinha feito alguma coisa que ia transformar. Então já tinha isso muito dentro de mim. Mas eu trabalhei por 2 anos, foi um processo de trabalho bastante interessante.
quando eu sofro um acidente. Esse período é em que eu saí de educadora para trabalhar na área corporativa, como profissional, né, na área de empresas e tudo, eu fiquei tão traumatizada com essa fase da vida que eu sofri com o meu ex-marido, né, que foi meu primeiro marido, que eu precisava me sentir autossuficiente. E uma pessoa imatura, que vem de traumas, que vem de falta de presença de vários atores que eu falo que são pessoas importantes na sua vida. Presença do pai, uma mãe que era uma guerreira, que precisava ter 2 trabalhos, com pouca presença. Então, aquilo para mim, apesar de não me dar a realização de satisfação, ele me dava uma realização financeira. Sim. Porque eu ganhava muito bem, eu tinha uma remuneração boa, mas de verdade eu sentia que não... Aquilo para mim não fazia muito sentido, mas eu estava num processo de desenvolvimento ainda. Eu estava me transformando. Eu tinha um cliente, que era um dos clientes que eu trabalhava na Uniclass. Eu não sei se as pessoas lembram disso, foi em 2000, 2001. Eu não lembro, mas eu vi na internet. Era Unibanco, antigo Sim. Itaú, né? Que era Unibanco. Eu trabalhei no Unibanco, Elaine. Vou entregar, vai, pronto. Ai, meu Deus! Tinha o prédio aqui da Eusébio Matoso, que era aquele prédio da Unibanco, e dentro do Shopping Eldorado tinha o Unibanco. Então, ali era uma das unidades mais de alto nível mesmo. Uhum. E eu tinha um cliente que, inclusive, ele tinha um cargo elevado no Banco Santos, que, inclusive, quebrou também, né? Essa parte a gente pula. E eu tive uma proposta de trabalho. E foi uma proposta bastante inspiradora no sentido financeiro. Eu falei, vamos fazer o seguinte, para eu poder ir para lá, eu vou precisar me organizar, eu saio daqui, né, faço toda a minha rescisão e vou para lá. E ele me deu 20 dias para eu me organizar e começar meu trabalho nesse Banco Santos que ficava ali na época. Acho que é na Marginal? Metrô. Fica aqui na Marginal, na paralela da Marginal, que é um prédio bonito, grande. E ele me deu esses 20 dias. Só que como o nosso plano é um e o de Deus é outro, eu sofro um acidente. Ai. E foi um acidente que me impossibilitou de voltar para trabalhar por 3 anos. Nossa. Eu sofri um acidente, eu quebrei pé, foi uma queda de uma escada de 3 metros aproximadamente. Eu tive quebradura em 3 partes da perna, que foi tíbia, calcanhar e tornozelo. As 2 pernas quebraram. Mas uma, gesso resolveu. A outra eu precisei colocar aquela gaiola, né? Sim, que fica fora, né? Que o pessoal chama de gaiola, mas o nome é Lizarov, né? Que é um material que foi feito, se eu não me lembro, acho que ele é russo. Uma tecnologia russa, de titânio. Só que eu sofri muitas sequelas nessa quebradura. Ele fica e uma externo, delas, né? Porque ele é externo. A quebradura, ela teve uma fala, né, do médico, ele falou que foi um desfacelamento ósseo no tornozelo e osso não regenera, né? Uhum. E eu tive perda de cartilagem, foi um processo bastante doloroso. E nessa quebradura formou uma cicatriz, né, uma ferida, aquilo não cicatrizava, eu precisei fazer enxerto. Então, foi uma fase assim que até então, quando eu quebrei o pé, pra mim a primeira coisa que eu pensei, eu vou voltar a usar salto? Quantos anos você tinha? Eu tava com 25 anos, de 24 para 25 anos. Essas coisas. Imagina, tava no auge. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo por 8 anos, porque eu me casei muito nova, com 16. Eu não tive... Não vivenciou aquela vida de solteiro, imagina, legal. Não tive esses momentos, viajar, conhecer gente. Não, eu fui ter uma vida mesmo ativa, né? Na minha vida enquanto mulher, vamos dizer assim, depois que eu me separei. E aí, eu gostava de dançar, eu fui de companhia de dança, eu já fiz várias coisas, né? Fui de companhia de dança e eu tinha preocupação, eu sempre gostei muito de salto alto, né? Eu trabalhava em banco, aquela coisa elegante. E no decorrer do processo do cuidado, eu fui vendo que a coisa era grave. E o médico falou, Elaine, esse é um tratamento bastante delicado, porque vai exigir várias etapas deste processo de cuidado e recuperação. Agora, a gente quer salvar seu pé. A gente não tá pensando agora como que vai ser o seu retorno, né? Uhum. E eu ali achando que eu só ia ter dificuldade para andar de salto. Aí eu falava, tá, mas doutor, mas eu vou voltar a dirigir? Porque, né? Ele falou assim, olha, Elaine, toda a sua vida, a sua mobilidade vai depender de como vai se dar esse processo de recuperação. E no meio desse processo de recuperação, teve um momento
que o Lizarov, ele veio depois de uma platina que foi colocada dentro da minha perna, que era uma platina de titânio, que eu fui alérgica, e engessaram. Com certeza esse videocast, né, podcast, vai para pessoas que acompanharam esse processo. Com certeza, E eles eu vão recordar isso. nossa, vai, porque as pessoas que estavam naquela época, além da família, né, alguns amigos próximos, sofreram muito com esse meu processo, porque me conheciam, sabiam como eu era ativa. Falaram, cara, a vida parou, Elaine, cara, né? Então, e eu engessei a perna com essa platina que foi colocada na cirurgia. Só que eu tive uma rejeição e eu sentia tanta dor, mas era uma dor tão terrível, eu não consigo mensurar o grau da dor, que eu tomava Tramal, né? E eu não conseguia, eu não controlava a dor. Nossa. E a gente, no dia do meu aniversário, isso foi em 2000 e... Nossa, meu Deus do céu, faz tempo. 2005, 2006. 2005, 2006. Meu aniversário de 2006, todo mundo em casa, churrasco, os amigos, a família. Eu me pedi pra sair e fui pro meu quarto, porque eu não tava aguentando de dor. Nossa, e não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer, já tomava mais... E aí uma amiga minha, que inclusive era do Paraná, a Rúbia, ela veio no quarto e falou, amiga, o que você tem? Por que você não tá bem? E ela falou que eu comecei a suar frio. Ela falou, cara, você não tá bem. Você quer ir no médico? Você quer ver isso? Não é normal essa dor. Eu falei, eu acho que vai precisar ir, porque eu não tô aguentando. E aí me pegaram, eu tava na cadeira de roda, e me levaram. Quando chegaram lá, o médico falou, vou precisar abrir seu gesso. Só que era uma dor, nada passava dor. Eles me deram medicação, me deram morfina, mas eu não sei o que aconteceu, que eu não conseguia passar dor. Eles precisavam abrir o gesso, e era uma dor assim, olha, alucinógena. Quando eles abriram esse gesso, depois de muito grito, de muita dor, muita luta, essa platina tinha expelido inteira da minha perna. Ela estava solta dentro do gesso. Por isso a dor. A minha perna estava com toda a parte de pele e osso exposto. E aquilo começou a necrosar. Enfim, aí eu fiquei internada, eu fiquei internada quase 2 meses por conta dessa necrose grave, né? Fiquei internado, o médico... Chegou um momento que ele falou, Elaine, você não está tendo uma recuperação saudável nesses tecidos, a sua circulação é muito comprometida. E aí ele começou a querer me preparar para uma notícia muito ruim. Até que chegou um dia que ele falou, Elaine, aí fiz vários tratamentos, né? Que quem conhece a área da medicina sabe que tem aquele gel que ele vai fazendo a construção do tecido de dentro para fora, vários outros tratamentos. Enxerto, enfim, foi tentado várias coisas, não dava certo, até que um dia o médico falou assim, Elaine, não vai ter jeito, a gente vai precisar agora conversar para uma amputação. Nossa. Eu acho que eu fiquei meio fora de mim. Eu falei, o quê, doutor? Eu não entendi o que era aquilo, né? Só que na sala dele tinha uma fila de pessoas aguardando para ser atendido, sem um braço, sem uma mão, sem uma perna, sem um pé, enfim. Quando chegou a minha vez, né, eu olhei para as pessoas e ele falou. Eu falei, doutor, eu não vou aceitar isso. Esse não vai ser meu decreto. Né? Isso é o que você tá falando, que eu acredito que você tenha errado. E aí eu comecei a querer ser ignorante com o médico. Eu acho que eu tava não seria o seu diagnóstico final, né? Eu tava num processo de revolta. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, né? De tudo que eu já tinha passado na minha vida. E mais assim, aquilo, eu falei, cara, não é possível, né? Eu devo ter feito alguma coisa na minha vida passada, não é possível, né? E aí foi um processo bastante complicado. E aí começa o tratamento. E aí foi caindo minha ficha de que usar salto já não era mais a prioridade, de que dirigir não era mais a prioridade. A minha filha estava com 5 anos, porque isso foi em 2006, ela estava com 5 para 6 anos. Eu já não conseguia mais poder cuidar dela, porque eu tinha muita dependência das pessoas, né, comigo. Eu morava numa área de escada, tudo. E aí ela precisou ficar um tempo com a minha mãe, um tempo com o pai dela. E aí, nesses 20 dias da proposta de trabalhar no Banco Santos, acabou, né? Porque ele falou, eu esperei enquanto eu pude, né? Teve que colocar outra pessoa. E aí, o trabalho... Passou, acabou. Eu tava até que estabilizada nesse período. E aí, depois eu tive essa proposta, não pude assumir. E aí, comecei aquele processo do cuidado. Foram 3 anos. E nesses 3 anos, Rose, foi onde eu falo que é a virada de chave na sua vida. Eu era ainda muito nova. Eu tive várias questões espirituais que também me auxiliaram nesse processo de recuperação.
E aí eu falo que a virada de chave foi porque eu vi que tudo aquilo que eu estava fazendo era tão... Não era insignificante, mas não fazia sentido para mim. Eu só queria provar alguma coisa e não era para mim mesma. Era para alguém, para a sociedade, né? Para pessoas que achavam que eu poderia ser uma derrotada. E, na verdade, aquilo não me fazia feliz. Aquilo só ia satisfazer, de repente, um outro, que eu não sei quem é esse um outro, mas que na minha mentalidade naquele período era algo que não atendia a minha necessidade de me sentir feliz e realizada. E, de repente, eu me ver parada, vendo a vida ao meu redor, e aí eu vejo tudo numa nova perspectiva. E quando eu falo da virada de chave, foi porque ali, após a minha processo de recuperação, eu volto a trabalhar em uma outra área. Agora eu vou pedir para você parar. Porque agora, gente, agora vem história aí. Agora, né? Foi essa virada, essa superação incrível. Mas eu vou pedir só um minutinho para você, porque a gente vai falar de uma colega também, Claro. que também superou, que tem hoje uma imobiliária, que é a Lara Imóveis, que é da Adriana Querida, que está sempre conosco aqui. Ela já veio aqui, Elaine, ela já contou a história dela, também uma história maravilhosa. E hoje ela tem uma dedicação exclusiva para que eu e você possamos ter um lugar gostoso, onde a gente chega depois do trabalho, um lar maravilhoso. Quer seja ele se você for comprar, se você for alugar, não importa. Até mesmo te dar suporte para alguns contratos, renovações. A gente sabe que existem mudanças de leis, né? Claro. O pessoal de locação, não se preocupe. A Adriana tem lá uma equipe maravilhosa que pode atender você. E eu quero deixar aqui o telefone, tá? Para que você procure essa equipe, para que você comece o ano de 2024 numa casa legal, gostosa, onde você pode realmente desfrutar bons momentos da sua vida. Não só trabalhando, mas também chegar em casa e ter um bom descanso, né? Com certeza. Então vamos lá. A Lara Imóveis já está até aqui na tela. www.larimóveis ou Instagram, Lara com H no final. Lara é o nome da filhinha da Adriana, uma princesa. Mas vamos lá, anote o telefone, é 11 947 22 0832. Vou repetir, 11 947 22 0832. Lara Imóveis, onde vai encontrar um lugar especial para você descansar depois do trabalho, com a família, enfim, vai ser muito bom. Procura a Adriana, tá bom? Bom, essa virada de chave, eu gosto muito de história assim, sabe? Porque a gente vê a superação e ela me chama de guerreira, né, gente? Que guerreira? Guerreira é essa mulher aí. Somos isso, então vamos dividir, né? Mas eu sei que houve uma virada, realmente, e você virou até de ramo, né? De setor. Exato, eu vim Você de uma estava lá em área... exatas. Eu fui educadora no projeto Sim. Telecurso 2000, para a alfabetização de adultos, que foi um período maravilhoso, que eu entendo que aquilo fazia muito sentido, né? Naquela ocasião, eu era muito nova, 18 anos, Sim. né? Dando formação, alfabetizando pessoas, né? Foi logo que entrou a ISO 2001. Sim, na época que era a obrigação das empresas a ter os seus funcionários com ensino fundamental, né? Porque antigamente era primário, ginásio e ensino... E colegial. E colegial. Mudou tudo agora, né? Ensino fundamental, né? Ensino médio. Agora é ensino médio. Fundamental 1, 2 e agora o médio. Eles chamam Fundi 1 e Fundi 2. Cada hora é uma coisa diferente. É, isso. E aí eu fui para o banco e realmente aquilo fazia sentido no sentido de atender às suas expectativas e necessidades e a perspectiva de uma vida próspera. Eu realmente tinha uma vida bem mais tranquila, né? Se considerando da onde eu vim, de um relacionamento que era totalmente dependente, porque tinha isso, eu não podia trabalhar, eu não podia fazer várias coisas, mas pelo menos eu continuei estudando, porque eu acho que é isso importante. Nunca parar de estudar, isso é fundamental. É bastante importante. E quando eu sofro esse acidente, que eu retomo o mercado de trabalho, eu tenho uma oportunidade para trabalhar na prefeitura da minha cidade. Tanto que eu fui trabalhar na tesouraria, porque como eu era na área de financeira... Foi pro financeiro. Fui trabalhar na tesouraria, fiquei, eu acredito que no período uns 6 meses, mas tive muita dificuldade, porque é totalmente diferente o sistema financeiro de banco corporativo bem diferente. para um poder público, né? Então, enfim, eu trabalhava na conciliação de contas, para você ter uma ideia, e eu fazia um tratamento escondido do meu pé, porque eu tinha uma perda de líquido do meu pé, e eu fazia isso escondido no CAT, que era um centro de apoio ao trabalhador. Sim. Chamava CAT, e eu tinha uma pessoa que cuidava de mim lá. E ela falava assim, Elaine, você sabe que isso aqui é uma situação que você nem podia estar aqui, né? Você tinha que estar afastada. Eu falei, mas eu não posso, eu preciso trabalhar.
Eu preciso, porque eu tenho uma filha, eu moro de aluguel. E ela meio que me apoiou, né? Mas fugia todos os protocolos, né? Como já faz mais de 20 anos isso, não dá mais nada. Ela já tá até aposentada, tá ótima. Ela só vai assistir o videocast e vai ficar lá, eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história. Ela foi uma parceira, uma cúmplice, mas foi uma parceira de me ajudar. Ela cedia curativos porque a cada 2, 3 horas tinha que me ausentar para poder fazer esse curativo. E você fazer isso sem que soubesse. Sem que ninguém soubesse. Então, foi bastante difícil. E eu chorava porque eu sentia dor e aquilo eu guardava pra mim. Então, aquilo... E assim, eu tinha minha conversa com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre sempre muito voltada a conversar com Deus, né? Eu venho de um berço já de família evangélica e eu fui passado para mim que a gente tem a liberdade de falar com Deus. Eu não preciso de intermediário, né? Então eu falava com Jesus, falava com Deus, falava, Senhor, por que eu tô passando por isso? Eu não entendi aquilo. E a pergunta seria para quê, né? E eu lembro que eu li um versículo que sempre falava assim, eu não lembro agora o versículo de cabeça, mas fala assim, sempre é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Então a minha fé é de que no fim de tudo ia dar certo, tudo ia ficar bem. E aquilo era um processo que alguma coisa eu ia aprender com aquilo. E quando eu ia para o hospital fazer curativo, eu via muitas coisas, né? Eu via como eram as mulheres acompanhando seus filhos, como eram as pessoas dentro daquele espaço, né, de sofrimento, precisando de atendimento. Eu falava, cara, isso aqui é desumano. Uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade. Eu sempre fui de convênio, nunca tinha, né, nunca fiquei esperando em fila para poder, né? Na época, o convênio era muito mais elitizado. Hoje tá mais popular, né? Sim. Mas na época era muito elitizado. Eu tinha um convênio que não me permitia ficar esperando. Eu chegava na hora marcada, eu chegava lá e era atendida. Quando eu comecei a ser atendida por SUS, voltou, né? Minha realidade, que eu falava, cara, que isso, né? Então aquilo me revoltava muito. E aí eu tive um problema ali na minha relação de trabalho naquele setor e cheguei no meu chefe e falei assim, olha, eu não quero mais continuar aqui, por questões internas mesmo. E ele falou, então a gente vai verificar um outro setor. E aí chegaram em mim, o secretário da pasta que eu trabalhava, falou, Elaine, você topa um desafio? Eu falei, qual? Trabalhar como secretária no Conselho Tutelar. Eu falei, mas o que é Conselho Tutelar? Isso em 2006. Eu lembro como se fosse hoje. O que é Conselho Tutelar? Ah, é um órgão que cuida de criança. Eu falei, tá, mas o que esse órgão faz, Helena? Aí você pergunta lá, eu também não sei. E era um secretário, né? Aí você pergunta lá, mas eu sei que é um órgão que cuida de criança abandonada, de criança que, né, que a família não cuida direito e que, enfim, que sofre. Eu falei, tá, mas o que é o trabalho lá? Porque eu não sei fazer essas coisas, né? De trabalhar com criança, apesar de eu ter feito, né, magistério, eu tinha uma proximidade com criança, mas não criança, né, em estado assim. Ele acha que, bom, é pegar ou largar. Você quer continuar onde você tá, que eu trabalhava fazendo cobrança de imposto, né, de imposto IPTU, e conciliação de conta. Ou você quer ir lá para trabalhar como secretária num setor administrativamente no Conselho Tutelar. Falei, vamos ver, né, não conheço, vou aprender. Bora lá pro desafio. E ali eu passei a conhecer um universo que de verdade foi algo que eu falo que foi a virada de chave. Foi quando eu conheci política pública para criança e adolescente. Foi quando eu conheci o que é criança em situação de violência, famílias, mulheres vítimas de violência, que muitas vezes são as mulheres que vêm de um processo de violência que aí chega nas crianças, enfim. E repassa, né? Então aquilo para mim foi fazendo, né, um negócio na minha cabeça, assim, falei, cara... E eu percebia também naquele meu processo que como eu era muito administrativa, eu via que os conselheiros eram muito desorganizados na parte de feedbacks, né? De encaminhamentos, como é que se deu aquele encaminhamento. E eu via muita fragilidade nessa forma de atuar. Eles eram muito bons lá na ponta de fazer intervenção direta. Mas dos desdobramentos eu percebia que havia uma fragilidade. Porque são pessoas que são escolhidas pela sociedade, eu ia pela até pedir comunidade. para você falar, a gente está no final do programa, mas eu vou pedir para você já... Nossa, para falar, porque é uma parte muito importante, porque o Conselho Tutelar, as pessoas elegem pessoas do meio, né, da sociedade. Sim. Então não são pessoas com formação específica, nem precisa ter formação nenhuma, né? Não, hoje é ensino médio, né? Sem Antes ensino nem médio, tinha, nem tinha mas nem exigência. era ensino médio, agora é. Na época não tinha, era só ser um representante da sociedade e ser eleito pela sociedade. E aí eu percebo que você vendo tudo isso,
despertou essa preocupação em você de ter essas outras habilidades. Auxiliar para que eles tomassem atitudes. Porque imagina as famílias chegarem lá, terem denúncias, né? Que a gente sabe que tem denúncias, né? Ou de estupro, ou de maus tratos e tal. E aí chega a criança lá, o pai, uma mãe, que às vezes nem tem um relacionamento, ou vó, enfim, eu não sei. E aí aquela criança fica lá e quem vai receber também não tem preparo para isso. É isso aí. Então eu falei assim, meu Deus, é uma política pública sem preparo. E aí eu encontro você com essa proposta de falar, não, eu quero ajudar. Né? E eu ainda falei assim, gente, eu vou pedir, né? Se tiver alguém aqui do poder público, prefeituras, eu não sei quem é que pode contratar, contratem a Elaine, gente. Porque realmente é uma preocupação fundamental capacitar essas pessoas, porque elas foram eleitas e elas estão lá com vontade de ajudar. Mas a missão delas é salvar a vida das crianças. Isso, mas elas não têm o conhecimento. Então, eu acho que não só você, mas outras pessoas também que possam levar esse treinamento, né? Com certeza. Que busquem essas pessoas. A rede de proteção, né? A gente fala que tem uma rede de proteção que todos ali têm um papel. Explica mais daí, nesses minutinhos finais, eu quero que você explique um pouquinho do que você faz e o que pode auxiliar realmente as pessoas nisso. Quando a gente fala de virada de chave, é quando você entende que pessoas é o mais importante em todo esse processo de vida. E quando eu fui entendendo, a partir dessa virada de vida profissional, eu fui entendendo que cuidar de pessoas era algo que realmente me trazia uma satisfação. O Conselho Tutelar me permitiu. Eu fui conselheira por 3 mandatos, né? Porque é mandatos, até que se cumpra o mandato, você novamente passa por um processo de escolha, e tem etapas, e aí novamente você pode vir com recondução. Agora, não tem mais, você pode se reconduzir todas as vezes. Antigamente tinha uma pausa. E quando eu via que os conselheiros tutelares precisavam, além da missão de defesa do direito, que na verdade antigamente o conselheiro não fazia defesa do direito, fazia defesa da criança. E eu entendi que existe um equívoco. Eu não defendo a criança. Quem defende criança é pai, mãe e responsável legal. Eu tenho que defender direito. E para quem entender direito, preciso conhecer política pública. E você foi buscar... Você fez um curso de assistência social, né? Eu sou assistente social de formação, tenho 2 pós-graduação em políticas públicas, né? Em organizações do terceiro setor. Eu tenho 3, né, pós-graduação, e gestão estratégica, e hoje agora estou mestrando políticas públicas sociais não Parabéns, porque é recente, né? É recente. Estamos mestrando aqui, fico feliz. Essa virada que foi legal, sabe, Elaine? Porque você veio de um mundo financeiro, fez lá magistério, depois foi da área financeira, você conheceu com essa, como você diz, né, a gente pergunta o porquê, e a palavra não seria o porquê, e sim para quê, né? Então eu acho que poxa, não precisava ser tão dolorido assim, né? Mas, enfim, são coisas que a vida traz, né? A empatia é um dos processos importantes na vida de quem trabalha na área de humanas. E empatia tem muito a ver com as dores que você também já teve. Então, é lógico que eu não preciso sofrer aquela dor para ter empatia, né? Humanizar qualquer ação, não necessariamente eu tenha que ter vivido aquilo. Mas quando você tem uma dor na vida, uma perda, algo que realmente foi um fato importante na sua vida, essas dores te faz trabalhar a empatia de uma forma humanizada. O Conselho Tutelar, ele foi parte disso. Eu tive a vivência em delegacias de defesa da mulher, eu tive vivências em coordenar 2 projetos na área de autores de violência doméstica na PUC, né, que é um núcleo de práticas jurídicas da PUC, onde tinha um grupo de apoio para homens que cometeram a violência doméstica. Coordenei com vítimas de violência doméstica e com autores, né? Então, eu fui passando por processos de trabalho que foi me permitindo entender que através de ações efetivas é que se transforma a vida de pessoas. Foi onde nasce projetos com as organizações do terceiro setor. Tanto que o meu tema de mestrado, né, a minha tese de mestrado, ela é voltada para as organizações do terceiro setor. Porque através dos projetos é que transforma realmente vidas de mulheres que precisam se fortalecer, se empoderar, crianças que precisam ter autoafirmação, não achar que precisa de um pai para ter uma vida com objetivo. Homens ressignificando o papel da violência, porque eu já cheguei a ouvir de homens que eu não bati, eu só empurrei. Eu não bati, eu só puxei o cabelo. Eu fui me defender e aí no que eu me defendi ela caiu e bateu a cabeça, entendeu? Então, ressignificar a violência também foi um passo importante nesse processo. E aí, com o projeto do Conselho Tutelar, eu desenvolvi um programa que chama Mentoria de Alta Performance para conselheiros tutelares.
E o projeto de terceiro setor foi com a gente instituiu uma organização social que chama Instituto Terceiro Setor. E aí a gente faz o fortalecimento das organizações do terceiro setor à frente de todas essas políticas públicas, porque como o terceiro setor me lembra muito os conselheiros que tinham só a missão como o passo importante para estar à frente das ações. E, na verdade, precisa também de organização, de estratégia, de gestão, de entender como que é o modus operandi daqueles projetos. E missão vem sempre depois os valores e a visão e os valores. Só a missão, você vai lá cumprir um papel. Só que se você não trabalhar a visão, você não vai conseguir ter sustentabilidade nesse projeto. E os seus valores, se você tiver preparo, você sempre vai conseguir estar sólido nos seus valores. Porque com a dificuldade que você vai passando em ter um projeto, você vai perdendo até alguns valores mesmo, né? De humanizar todo aquele processo. Então, esse é um projeto. Eu queria que você colocasse agora... Como que a gente entra em contato com você? Algumas pessoas que às vezes estão ouvindo, querem saber, pertence a algum conselho tutelar, é de algum município, porque o videocast é Brasil todo. Então, né, quer dizer, o mundo todo, né? A gente está no canal do YouTube. Mas como é que faz para encontrar você? A gente vai colocar isso, tá? A gente fica tranquilo, vai estar lá no canalzinho do YouTube. Legal. A gente vai colocar e tal, mas eu queria que você falasse agora. Bom, meu nome é Elaine Ribeiro, né? Então, Elaine Ribeiro. Coloca o seu Instagram, vai ter lá, tudo que a gente publicar de você vai ter também, mas eu queria que você falasse agora. Bom, gente, acho que para finalizar, eu quero já agradecer, né, Rose, a oportunidade. Desculpa, assim, a estender, mas realmente é uma história bastante incrível. Eu sou super fã da minha história. Não, mas tem que ser mesmo, e tem que ser contada, né? É isso aí. E as pessoas falam assim, nossa, Elaine, você com toda essa vida, você não perde esse sorrisão. Eu falei, cara, eu acordo todos os dias e eu não preciso de motivo para sorrir. Eu sorrio porque todos os dias eu supero uma dor, eu supero um desafio, e isso me faz rir porque eu tenho força e vontade de viver. Eu acho que isso é o suficiente. O resto a gente vai correr atrás. Com certeza. Então, para conhecer um pouco melhor do meu trabalho, eu tenho 2 Instagrams, tá, gente? Eu tenho o meu pessoal, que a gente fala que é o da pessoa, né? Que é o _ Elaine Ribeiro C, porque o meu nome é Elaine Ribeiro Cardoso. Então, o Elaine Ribeiro é o nome que eu uso. Mas é _ Elaine Ribeiro C, ou o @ER Consultoria Social. Você também me encontra lá no Instagram. E assim, lá vocês vão conhecer minha trajetória, vão conhecer os trabalhos que a gente desenvolve. Nós temos agora um novo projeto com o I3S, que é o Instituto Terceiro Setor. E lá vocês vão poder conhecer, né, vários serviços que a gente desenvolve, projetos com rede de proteção, conferências municipais, desenvolvemos conferências de assistência social, porque como eu sou assistente social, também tenho essa expertise, e isso foi impactando vários municípios, vários estados. Graças a Deus eu tenho ido conhecer muitos lugares que precisam desse apoio. Que vá para mais, viu, Elaine? Com certeza, e pode contar. Elaine, chegou um momento agora que todo mundo quer saber, né? E você sabe que eu tô um pouco na dúvida, não sei o que você vai escolher, mas sei lá, vamos ver. Ai. Você pode de guerreira princesa. Então a gente faz uma pergunta. Neste momento, Elaine Ribeiro, ela é uma guerreira que tem batalhas para conquistar, ou ela está num estágio princesa? Lembrando que a princesa não é alguém que não guerreia, porque a princesa continua guerreando. Com certeza. Mas ela tem um reinado. Ela conseguiu adquirir um reinado e hoje ela administra aquele reinado e continua guerreando. Que estágio a Elaine está hoje? Princesa, guerreira princesa total. Gostei. Então você vai levar um pin, assim como esse meu hoje. Ai, adorei. Olha lá que lindo, né? Tá aqui. Você já pode colocar na sua roupa agora. Ele é de imã. Olha a minha camiseta aqui em homenagem aqui, ó, às mulheres guerreiras, princesas negras do nosso Brasil. Olha que linda. Adoro, e vai super combinar com o meu look. Vai, coloca, é só tirar esse imãzinho. Isso. Aí você põe ele aqui por dentro. Chique. Isso. Aí põe o imã aqui por dentro. Vamos lá. Vamos fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo. E aí coloca. Gostei. Você sabe que eu falei assim, será que ela vai falar que ela é guerreira? Porque ela é uma princesa, ela já conquistou tanta coisa, né? Guerreiro. E vai continuar guerreando. Mas eu não gosto desse negócio de guerreira. Sabe por quê? Porque se a gente fica muito com esse papel de guerreira, a gente acha que a gente não pode ter o nosso momento princesa. Então eu quero ficar só princesa e deixo guerreira por quem acha que eu sou. Isso aí. Elaine, minha querida, muito obrigada pela sua história. Sabe, linda. Eu quero que você volte aqui mais vezes. Pelo programa. Imagina, eu quero que você volte aqui mais vezes. A gente vai escolher alguns temas específicos. Vocês que estão
estão nos assistindo. certeza. Escolha tema, coloque perguntas e ela vai estar aqui sempre respondendo para você, tá? Com certeza. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam aqui, tá? Do presente lindo que eu ganhei da minha aluna. E mandem perguntas, escrevam lá no YouTube, eu repasso para a Elaine e ela vai falar com você. E quem sabe na próxima semana eu não tô contando a sua história aqui.